Esta viagem começa nos vinhedos dos arredores de Chablis, uma das referências em vinho francês. 16 quilômetros ao leste fica o Château de Tinlay, um dos melhores exemplos de arquitetura renascentista na região da Borgonha. Depois, a viagem segue para o sul, até um dos mosteiros cistercienses mais antigos e completos da Europa, a Abadia de Fontenay, que já abrigou mais de 300 monges. Seguindo para o sul e passando pelos vinhedos da Borgonha, chega-se a Lyon, a terceira maior cidade da França. Algumas das paisagens mais bonitas do país estão nas Gargantas do Ardèche, o Grand Canyon europeu. A viagem termina na Pont du Gard, uma obra-prima da arquitetura romana que resistiu por mais de 2000 anos. Um dos vinhos brancos mais renomados do mundo vem de uma pequena região do norte da Borgonha. Seu centro é a cidade de Chablis, que deu seu nome ao vinho. Com um passado que data da Idade Média, a cidade de pedra tem um rico legado que inclui muitas construções interessantes. Chablis também é chamada de Porta de Ouro da Borgonha, pois é onde começa a rota dos Grands Crus, que se estende pelo sudeste e passa por uma das melhores áreas vinícolas do mundo. Durante o período medieval, foi a Igreja Católica que começou a produzir vinho na região. Agora, o Chablis é um vinho branco fino de boa reputação, mas como a região fica muito ao norte, os vinhedos podem sofrer com as geadas de primavera que, todos os anos, ameaçam congelar grande parte da safra. Dependendo do estrago, o preço do vinho varia de acordo com a quantidade e a qualidade da produção. Este é um magnífico Château de Tinlay, um dos melhores exemplos de arquitetura renascentista da região da Borgonha, famosa pela beleza. Chega-se ao château por uma avenida de mão dupla e por uma guarita. Depois, o turista vira à esquerda e vê a casa pela primeira vez. O prédio atual foi construído em torno de uma casa inacabada do século XVI, que, por sua vez, tinha sido erguida sobre as ruínas de um castelo do século XIII. A casa inacabada e o terreno foram comprados pelo cardeal Mazarino, ministro-chefe do rei Luís XIV, em 1642. Ele deu a propriedade de presente ao seu ministro das Finanças, que concluiu a casa com projetos do arquiteto Pierre Lemuyer. Ele acrescentou um canal, o fosso, estábulos e dependências para os criados. As carruagens passavam pela ponte, marcada por 2 obeliscos, e depois por uma guarita construída como parte da casa anterior em 1558. A simetria perfeita da casa e do pátio podia ser apreciada e contribuiu para o charme tranquilo de Tinlay. Estas são a Basílica e a Colina de Vézelay, um patrimônio mundial da Unesco. Desde o século IX, esta colina tem sido uma localização óbvia para uma cidade por ser de fácil defesa. Monges beneditinos ganharam um terreno para construir um mosteiro e, mais tarde, um deles trouxe de volta a suposta ossada de Maria Madalena. Como o Papa autenticou a relíquia, peregrinos começaram a viajar para Vézelay e, em 1104, uma nova igreja foi fundada, a Basílica de Santa Maria Madalena. Depois, ela foi ampliada para acomodar o crescente número de peregrinos. No entanto, um século e meio depois, a abadia entrou em declínio e foi acelerado pela descoberta do corpo de Maria Madalena no sul da França. Isso prejudicou muito o status de Vézelay como o principal santuário dela na Europa. Com isso, a abadia continuou em declínio e, aos poucos, começou a deteriorar. Só depois da Revolução, nos anos 1830, que ocorreu um amplo projeto de restauração e os turistas começaram a substituir os peregrinos.
Agora, esta impressionante basílica romanesca e a linda cidade antiga são uma importante atração turística que recebe visitantes do mundo todo. No alto deste vale fica um dos mosteiros cistercienses mais antigos e completos da Europa, a Abadia de Fontenay. Para evitar as distrações da vida cotidiana, os monges cistercienses construíam mosteiros autossuficientes em áreas isoladas e se recusavam a ter criados. Eram lugares austeros dedicados ao trabalho e à reza. Cada mosteiro era totalmente independente e comandado com rigidez por um abade. Em 1200, o complexo monástico estava concluído e comportava até 300 monges. Durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, a vida monástica teve um fim forçado por causa da descristianização, e a abadia foi vendida e transformada numa fábrica de papel. Em 1906, um banqueiro apaixonado por arte comprou a abadia e passou 5 anos restaurando Fontenay à condição atual, e a abriu ao público. Em 1981, este importante complexo religioso se tornou Patrimônio Mundial da Unesco. Em 52 a.C., na Batalha de Alésia, a vitória das tropas romanas de Júlio César sobre as tribos da Gália, unidas por Vercingetorix, finalmente deu a Roma o controle da região que corresponde à atual França. Depois da vitória, uma cidade romana foi construída sobre a fortaleza gaulesa. Ela só foi descoberta no século XIX, quando Napoleão III se interessou pelo local dessa batalha crucial da história pré-francesa e considerou o comando de Vercingetorix um símbolo da França. O imperador construiu um monumento de 7 metros de altura dedicado a ele em 1865, no suposto local da batalha. A inscrição diz: a Gália unida, formando uma única nação e motivada por um espírito em comum, pode enfrentar o universo. Vercingetorix se rendeu a César para salvar a vida de homens, mulheres e crianças, quando tudo estava perdido. Ele foi levado a Roma e 5 anos depois foi executado. Uma boa forma de curtir a França é passear pelos canais históricos. Este é o Canal de Borgonha, que tem 242 quilômetros e liga os rios Gironde e Saône. É uma maravilha da engenharia do século XVIII e tem 189 comportas. Seu uso para o transporte de mercadorias só teve êxito por um breve período, pois as novas ferrovias construídas na segunda metade do século XIX tomaram grande parte do comércio. Agora, canais de todos os tipos foram revitalizados como atrações turísticas populares. Dijon é uma das grandes cidades da França. Do século XI ao XV, foi um lugar muito poderoso e rico. Também foi um dos maiores polos europeus de arte, ensino e ciência. O centro histórico da cidade se tornou recentemente Patrimônio Mundial da Unesco. Para muitas pessoas do mundo todo, a cidade talvez seja mais conhecida por causa da mostarda de Dijon, que surgiu em 1856, quando o agraço, o suco ácido extraído de uvas verdes, foi substituído pelo vinagre na receita tradicional de mostarda. A cidade manteve uma gama de estilos arquitetônicos de muitos dos principais períodos dos últimos séculos. A arquitetura de Dijon se destaca, entre outras coisas, pelos telhados borgonheses multicoloridos, feitos de azulejos esmaltados em marrom, verde, amarelo e preto. Este estilo também decora o telhado da abadia medieval de São Benigno de Dijon, um mártir cristão do século III. A construção começou no século XIII, depois de um incêndio que consumiu boa parte da cidade. A abadia só se transformou em catedral após a Revolução, quando virou a sé dos bispos de Dijon.
No século XVIII, o sal era um produto essencial e valioso. Este magnífico complexo de prédios, projetado pelo arquiteto do rei Luís XV, Claude Nicolas Ledoux, em 1775, é a Salina Real de Arc-et-Senans, no leste da França. Com tantas utilidades, o sal se tornou o produto ideal para taxar, mas sua produção era muito cara. Antes do advento das ferrovias que podiam entregar sal marinho no país inteiro, grande parte era produzida com a fervura de água salina, e esse processo consumia muita lenha. O rei e o Estado apoiavam a salina, e talvez isso explique a grandiosidade das construções. Contudo, o imposto do sal era muito impopular, e foi uma das muitas reclamações que culminaram na Revolução Francesa, pouco mais de 10 anos depois. Com a dura concorrência apresentada pelo sal marinho mais barato, a Salina Real encerrou a produção em 1895. O lugar ficou abandonado até os anos 1930, quando o governo comprou o complexo e iniciou um projeto de restauração. Sua importância como parte do patrimônio arquitetônico da França não pode ser subestimada, pois foi o primeiro exemplo de fábrica construída com a mesma preocupação com a qualidade arquitetônica que teria um palácio ou um edifício religioso importante. Então era de se esperar que, em 1982, a Salina fosse declarada Patrimônio Mundial da Unesco. A França é famosa pelos vinhos produzidos em todo o país e em quantidades que excedem 7 bilhões de garrafas por ano. O país é um dos maiores produtores de vinho do mundo, e essa história data do século VI, sendo que muitas regiões francesas já produziam vinho na época romana. Os vinhos variam dos mais caros e sofisticados aos mais modestos e cotidianos. A região e a localização do cultivo das uvas e da produção do vinho são muito importantes. Isso deu origem à Appellation d'origine contrôlée. Esse sistema define quais variedades de uva e práticas vinícolas são aprovadas para classificação em cada uma das centenas de denominações definidas geograficamente, que podem abranger regiões inteiras, vilarejos individuais ou até vinhedos específicos. Nos últimos anos, a vinicultura francesa sofreu uma queda no consumo interno, enquanto que internacionalmente teve que concorrer com o sucesso crescente de muitos vinhos do Novo Mundo. O vinhedo Clos de Vougeot é o maior da região e tem o direito de usar a designação Grand Cru, destinada apenas às áreas produtoras dos melhores vinhos. Este vinhedo foi fundado por monges cistercienses no início do século XII. Tornou-se o carro-chefe deles até ser confiscado por Napoleão em 1790, depois da Revolução, e vendido. No século XVI, um château de estilo renascentista foi acrescentado às construções existentes. O lagar, as prensas medievais, a adega cisterciense e as cozinhas originais formam uma obra arquitetônica única que atrai amantes da história, da arquitetura e do vinho. Em 1945, uma confraria de entusiastas de vinho, a Chevalier du Tastevan, comprou o château e, depois de restaurá-lo, o abriu ao público. Esta é Beaune, a capital do vinho da Borgonha. Trata-se de uma cidade antiga e histórica, com características das eras pré-romana e romana, além de ter um grande número de construções medievais e renascentistas. A cidade ainda conta com boa parte de sua muralha antiga, inclusive parapeitos e ameias. A muralha é tão espessa que os vinicultores a usam como adega para armazenar vinhos. No centro da cidade estão os Hospices de Beaune, que já foi um hospital medieval e agora é um museu e fundação beneficente. A propriedade também abrange cerca de 61 hectares de vinhedos doados, grande parte com classificação Grand e Premier Cru. Desde 1859,
Um leilão beneficente ocorre todos os anos para vender centenas de barris do vinho produzido por eles, arrecadando um dinheiro considerável. Também serve de indicativo da qualidade da temporada. Rumo ao sul, um TGV Train à Grande Vitesse, o trem de alta velocidade francês, segue na mesma direção do helicóptero, mas é muito mais veloz. Num teste de velocidade especial, um TGV estabeleceu um novo recorde, alcançando 574,8 km por hora em 2007. 3 anos depois, o TGV convencional continuava sendo um dos serviços mais rápidos de trem sobre trilhos do mundo, alcançando regularmente 320 km por hora. Este serviço de alta velocidade e abrangência nacional foi desenvolvido nos anos 1970 pela Ferrovia Estatal Francesa. Projetados originalmente para serem alimentados por turbinas a gás, os protótipos evoluíram para trens elétricos com a crise do petróleo de 1973. Este trem expresso se dirige para a próxima parada da viagem, Lyon. Construída na confluência dos rios Saône e Rhône, Lyon é a terceira maior cidade da França, depois de Paris e Marsella. O antigo centro histórico fica numa longa península entre os rios, o que dá uma enorme vantagem estratégica reconhecida pelos romanos quando batizaram o lugar de Lugdunum. O imperador Marco Agripa transformou a cidade na capital da Gália e o ponto de partida de todas as estradas romanas que atravessavam a região correspondente à atual França. Num morro na margem ocidental, ele construiu um grande anfiteatro para mostrar a importância da cidade para o império. Na verdade, 2 imperadores nasceram aqui. Boa parte da cidade romana foi construída no morro, e no lugar do fórum, agora está a Basílica de Notre-Dame do século XIX. Ela oferece belas vistas da antiga cidade medieval, do morro e do centro moderno da cidade, localizado na península. Aqui é possível ver por que Lyon é considerado um polo cultural e gastronômico, além de oferecer museus excepcionais, teatros, uma ópera e, é claro, todo tipo de loja de luxo. Também tem um museu dedicado à indústria da seda. Com uma história que data do século XV, no fim do século XVIII, Lyon produzia as melhores sedas do mundo. A península agora está conectada às margens oriental e ocidental por uma série de pontes e pela principal estação de trem, que oferece o trem expresso TGV para Paris e além. Poucos quilômetros ao sul, descendo o rio Rhône, fica Vienne, que tem mais de 2.000 anos. A Capela de Notre-Dame oferece vistas maravilhosas da cidade e do rio, que corre para o sul, rumo ao mar Mediterrâneo. Vienne foi uma importante colônia romana fundada em 47 a.C. por Júlio César e depois ampliada até a queda do Império Romano, 4 séculos depois. Os turistas podem visitar muitas ruínas clássicas, inclusive o Teatro do século I e lugares menores que foram descobertos aos poucos. O destaque da cidade é a Catedral de São Maurício, que tem 96 metros de extensão e foi construída no século XII. Ela é muito diferente, pois não tem claustros nem transeptos que criem um formato de cruz. Outro lugar que oferece uma bela vista da cidade e do rio são as ruínas do castelo medieval. O canhão potente afundava com facilidade os inimigos que se aproximassem pelo rio. Agora, a viagem segue para o leste, se afasta do rio e vai para a região da Provença, rumo ao vilarejo de Grignan. O destaque do vilarejo é o magnífico Château de Grignan, que durante o fim da Renascença do século XVII foi transformado de fortaleza em palácio pela família Adhemar. A fachada clássica é uma façanha arquitetônica e foi muito admirada na época. Mas assim como tantos prédios lindos, ele foi parcialmente destruído durante a Revolução,
e seus móveis e quadros foram vendidos. Ele permaneceu em ruínas até os anos 1840, quando medidas foram tomadas para estabilizá-las. Depois, ficou abandonado até 1912, quando foi salvo por Madame Fontaine, que gastou toda a sua fortuna na restauração do castelo. Ela estudou gravuras antigas, documentos de arquivo e seguiu o Conselho de Estudiosos de Arquitetura. Agora, o château pertence à autoridade local e é uma grande atração turística. Do amplo terraço, dá para ver a próxima parada a oeste, o Planalto de Ardèche. A área recebeu o nome do rio Ardèche e se estende por 30 quilômetros de gargantas que os locais chamam de Grand Canyon europeu. O acesso para as gargantas é no arco de pedra natural Pont d'Arc, que une as duas margens do rio. O rio levou mais de 1 milhão de anos para esculpir lentamente este relevo impressionante. O resultado são falésias calcárias que alcançam 300 metros de altitude. Estão entre as paisagens mais bonitas da França. A área é extremamente protegida de qualquer tipo de comercialização. E até o espaço aéreo acima das gargantas tem um limite de altitude de 600 metros para aeronaves. Existe um grande número de trilhas de extensão e nível de dificuldade variados. É fácil se perder aqui. Talvez a melhor forma de conhecer as gargantas e ter uma verdadeira noção de seu tamanho e grandiosidade seja fazer um passeio de canoa. Muitas empresas operam ao longo do rio. Algumas oferecem passeios curtos de um dia, outras percorrem toda a extensão, o que demora muitos dias e exige um guia experiente. A rota tem 26 corredeiras e, dependendo do estado do rio, elas causam muita adrenalina. Seja o passeio curto ou longo, quando ele acaba, os turistas são levados de volta ao ponto de partida. Todos os anos, este lugar fantástico atrai mais de 1 milhão de pessoas. O destino final da viagem é uma obra-prima da arquitetura antiga e uma das mais bonitas, a Pont du Gard. Este magnífico aqueduto que atravessa o rio Gardon foi construído para levar água a uma região que corresponde à atual Nîmes. O curso fluvial completo tem 50 quilômetros. Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês do século XVIII, fez uma das melhores descrições do aqueduto. Qualquer turista atual se identificaria com o relato dele. Me disseram para visitar a Pont du Gard. Foi a primeira obra romana que eu vi. Eu esperava ver um monumento digno das mãos que a construíram. Esta foi a única vez em que o objeto superou minhas expectativas. Só os romanos podiam ter produzido tamanho efeito. A visão desta obra simples e nobre me impressionou ainda mais por estar no meio da natureza, onde o silêncio e a solidão tornam o objeto mais incrível e a admiração mais intensa, pois a suposta ponte era apenas um aqueduto. Caminhei pelos 3 andares desse edifício surpreendente, mas meu respeito por ele quase me impediu de ousar passar por baixo dele. Me senti um inseto perdido naquela imensidão. Apesar de ter me diminuído, senti algo inexplicável invadir a minha alma e disse a mim mesmo com um suspiro: por que não nasci romano? Este é o lugar perfeito para encerrar esta jornada.